Amém? Vamos orar pela vida do nosso querido irmão. Como a gente sempre faz, né? Nós nunca oramos por ele, né? Que nós não estamos nunca orando porque o pregador, pastor, o senhor é doido. Não, a gente ora sempre pela família, porque quem investiu aqui foi a esposa e os filhos. Ele já chegou, então quem ficou lá? Então eles abriram mão não, semearam a vida do pai, do esposo aqui com a gente. Não é isso? Verdade. É, mano, que quiser vir para cá, a gente... Olha que ficar longe de mim é muito complicado. É verdade. Levanta sua mão para cá. Obrigado, Senhor, pela família do Jackson, de sua esposa Josi, seu filho Arthur. Obrigado pelo apóstolo Luiz Hermínio, que com certeza sempre tem usado, Senhor, a sua boa equipe, Senhor, para nos servir aqui. Renova as forças deste homem a cada dia. Abençoe seus filhos, que esteja tudo em paz. Os querubins e os arcanjos estão lá e Miguel trouxe ele até aqui. Graças te damos por essa noite. Amém. Depois dessa oração de batalha espiritual. Você viu aí? Amém. Glória a Deus, graça e paz, amém. Bom, 4 quilos é garantido. Depois da convenção do Mevan, a gente tirou leite, lactose e foi sozinho, né? Mas realmente eu estou mais aqui. Som. Quero agradecer os pastores da casa, pastor Orlando, sempre muito amável, muito querido, com uma recepção incrível, um abraço muito carinhoso, né? Sempre nos recebendo com tanta alegria. Você sabe que o equilíbrio de uma igreja é quando nós temos crianças e anciãos no mesmo ambiente congregando juntos. Porque nós temos pessoas, filhos vendo, e nós temos os anciãos sonhando, né? Então isso é o cumprimento de Joel. Então é importante a gente ter esse ambiente para que nós possamos nos desenvolver, amém? A partir daquilo que o Senhor está propondo, amém? Quero agradecer também pastor Regis Cândido e a pastora Lu, sempre me recebendo muito bem. O Davi também, né? O Davi é incrível. Amém, queridos, glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre ansiedade. Nós, na verdade, recebemos a incumbência de, nesses 2 dias, tratarmos de alguns assuntos relacionados à cura da alma. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco desse assunto. Na verdade, antes de começar, eu gostaria de compartilhar a minha história com vocês. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu estava atento, né, às coisas do ministério e desatento comigo mesmo. E eu tinha alguns horários de trabalho bastante esquisitos, assim, de entrar às vezes para a sala de aconselhamento pastoral às 8 da manhã, sair ao meio-dia, ir para casa, almoçar, voltar às 2 da tarde, e até às 6 horas, voltar para casa, tomar um banho, comer alguma coisa, voltar para a igreja e até 11 horas da noite. E ininterruptamente isso foi se perpetuando por alguns meses, e essa se transformou na minha rotina. E na verdade você não vai percebendo que isso vai acontecendo com você. Você vai negociando alguns valores, alguns princípios, e quando você percebe, você está imerso, totalmente envolvido com a questão do ativismo. Muito obrigado, meu irmão. E nós tivemos, infelizmente, essa experiência. Eu fui trabalhando de forma desordenada, e erra quem pensa que quem está no trabalho não trabalha, quem está na obra não trabalha. E eu costumo dizer que todos nós temos ministério de tempo integral. Por quê? Porque seja dentro da esfera da fé, ou seja fora das 4 paredes do templo, tudo é santo para os santos e tudo é puro para os puros. Quando a gente tem uma cosmovisão cristã, a gente entende que tudo que nós fizemos é para louvor da graça de Deus. Apenas 3% dos cristãos hoje são, na verdade, integrados a um ministério, né? Sendo que os 97% outros estão envolvidos com todas as outras tarefas ligadas à sociedade, estão influenciando o reino através do seu trabalho, do seu ofício, da sua profissão.
Mas você pode estar no ministério e se transformar num escravo do seu trabalho. Foi o que aconteceu comigo. Eu queria produzir, frutificar, e não coloquei limites para mim, e eu acabei fazendo o que muitas pessoas chamam de quebrar a lei do sábado, né? De quebrar esse princípio memorial de descanso em Deus. E eu acabei ultrapassando os meus próprios limites. E o que isso acarretou? Era uma segunda-feira, depois do culto de domingo eu vim para casa. Segunda-feira eu acordei, mas eu quero contar um pouquinho antes. Mais ou menos um mês antes disso acontecer, eu estava dormindo e não sabia se estava acordado, se estava dormindo. Eu tive uma espécie de uma convulsão. E a minha boca ficou dormente, um lado meu ficou dormente. Eu acabei indo para o pronto atendimento, fiz alguns exames, os exames clínicos não deram absolutamente nada. Fiquei um pouco preocupado com aquilo, e o médico disse que eu tive uma síncope convulsiva, né? Enfim, foi por conta do cansaço. Um mês depois, é claro que você já tem que entender que esses momentos são sinais de Deus mostrando para você que algo está de errado na sua vida, que já são sinais no painel do seu carro, indicando que alguma coisa está fora do eixo e que você precisa parar para fazer uma revisão. E aí eu acabei levando, né, esse choque, e mais um mês depois, numa segunda-feira, no acordar, eu acordei num susto, como se eu estivesse descendo uma montanha russa, né, com as mãos levantadas, como se eu estivesse descendo com um carro carregado, um caminhão carregado numa ribanceira 180 por hora, e eu estava totalmente trêmulo, gelado, e as mãos suando, os pés suando, a minha língua estava dormente, eu estava passando muito mal, meu coração aceleradíssimo, numa taquicardia louca. Aí nós medimos a pressão, eu tinha um aparelho de pressão arterial em casa, medimos a pressão, minha pressão estava 19 por 12, e eu fui correndo para o pronto atendimento. Chegamos lá, o médico deu um remédio para baixar a minha pressão. Ele disse: você é muito novo para estar com uma pressão dessa, isso é pressão de AVC, e nós vamos ter que baixar isso aí. A minha pressão baixou um pouco, mas não baixou tudo o que deveria. Voltei para casa, comecei com um chás, e enfim, resumo, fui parar num ortomolecular para fazer alguns exames mais específicos. Ele disse assim: bom, o primeiro exame que eu vou pedir para você é sobre a sua idade biológica, né? Então você tem uma idade cronológica, que é os seus anos, e você tem uma idade biológica, que é o tempo que o seu corpo tem. E aí um desses exames deu o seguinte: eu na época tinha 37 anos para 38, e o meu corpo estava como um corpo de 82 anos. Então imagine que eu estava realmente ultrapassando os meus limites. Eu tinha zerado vários hormônios, eu estava com muitas questões relacionadas à tireoide desequilibradas, eu estava com vitamina B12 baixa, ferro baixo, enfim, eu estava tendo um colapso físico por conta da questão do meu trabalho. E tudo isso veio porque o médico olhou para mim e falou assim: olha, o que você está tendo é o que a gente chama de transtorno generalizado de ansiedade, né? Ou transtorno de ansiedade generalizado, que eles chamam de TAG, né? Então esse é o seu diagnóstico hoje, e você tem que parar urgentemente. E por conta disso eu acabei ficando algum tempo em casa, fiquei por 30 dias em casa. Tive que tomar medicações, né? Tive que tomar remédio para conseguir dormir, para conseguir acordar, para conseguir viver. Tive que fazer reposição hormonal, reposição de vitaminas, e eu tive que refazer todo o meu estilo de vida. Eu tive que ter uma nova regra para alimentação, eu tive que ter uma vida de exercícios físicos regulares. Mas no meio de tudo isso eu perguntei para o Senhor: eu quero uma palavra que venha ao meu coração, que seja uma palavra revelada do teu Espírito ao meu espírito. Eu quero conhecer na Bíblia uma resposta para aquilo que eu vivi. E o Senhor me levou a conhecer um pouco dessa realidade bíblica, escritural, sobre o problema da ansiedade. Bom,
Uma pesquisa diz que cada 2 pessoas, uma desenvolve transtorno de ansiedade. Então você imagina que nós, como igreja, se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, a metade seria ansiosa e a outra metade não. Então nós seríamos metade das pessoas aqui, à beira de um colapso nervoso, São pessoas que são altamente ansiosas. E se isso é uma realidade, se isso é uma verdade, imagine a cada um de nós como igreja, imagine o que nós vamos receber daqui a alguns anos. Imagine o que nós vamos abraçar daqui a alguns anos. Nós precisamos estar preparados. Então repita assim comigo: eu como igreja preciso me preparar para essas demandas que virão futuramente. Então, se a cada 2 pessoas uma ansiosa, imagine o quanto que nós vamos ter que ministrar o coração das pessoas a respeito de ansiedade, o quanto nós vamos ter que entrar no lugar em Deus para resolver o nosso coração em relação a isso. E se não fosse só isso, o Brasil, o país em que nós estamos, ele é o primeiro no índice mundial de transtorno de ansiedade no mundo. Então imagine que hoje nós temos um quadro que é extremamente preocupante. Quando nós olhamos para um quadro como esse, nós ficamos assustados, porque imagine que o Brasil está saindo à frente em todos esses números, E eu, posso dizer que fui um desses que fui acometido por esses sintomas e por esse tipo de problema, Então eu fazia parte desse contingente da igreja que estava ansioso, sem freio, e mais do que isso, eu fazia parte desse grupo brasileiro que está na frente em todo o ranking ligado ao transtorno. Agora, quando eu vou para a palavra, você obviamente, eu não estou aqui menosprezando ou diminuindo a importância de um psiquiatra tratar de um problema que já excedeu o seu controle. Quando você já passou dos seus limites, você vai ter que procurar um especialista, um médico. Eu não estou aqui diminuindo o trabalho de um psicólogo, porque eu também tive que sentar no divã de um psicólogo, fazer psicologia cognitiva comportamental. Eu tive que sentar lá na cadeira do psicólogo e ter momentos, e foram muito bons para mim, inclusive na psicoterapia. Eu não estou diminuindo nada disso, mas eu gostaria de trazer uma resposta bíblica para o seu coração hoje. Gostaria de ser escritural e entender aquilo que acontece espiritualmente do que tange a questão da ansiedade. E embora nós tenhamos outras abordagens que são extremamente importantes, daquelas que a gente não vai colocar hoje aqui, não vai compartilhar, é importante você lembrar aquilo que a Escritura diz, aquilo que a palavra de Deus nos traz. E uma das coisas interessantes é que a palavra ansioso, repita comigo, ansioso, ela na origem da sua palavra, na etimologia do seu significado, ela significa dividido. Alguém ansioso é alguém partido, é alguém fragmentado, é alguém em que a mente e o coração estão afastados. Há um distanciamento, uma distância imensa entre aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Às vezes seu coração quer algo, mas a sua mente quer outra coisa. Às vezes a sua razão está se inclinando para uma determinada linha, enquanto seu coração está buscando outras coisas. Ou seja, você está totalmente fatiado. Então a pessoa ansiosa, ela entra num desequilíbrio entre a mente e o coração, entre a razão, a consciência e os seus sentimentos e as suas emoções. Existe um desalinhamento interior acontecendo, e isso faz com que você ultrapasse os seus limites, E quando a gente pensa biblicamente, a gente lembra, por exemplo, de Moisés. Moisés, ele é um grande exemplo para nós sobre a questão da ansiedade. Então eu acabo entendendo que a ansiedade, ela não é apenas um problema da alma, mas ela é sobretudo um problema do espírito. Então, por mais que você trate o corpo dentro de uma medicina ortomolecular, dentro de um campo da psiquiatria, da neurologia, da neurociência, por mais que você trate a sua alma no aconselhamento terapêutico pastoral, dentro de uma psicoterapia como psicólogo, você vai ter que entrar num lugar no espírito para resolver essas causas, porque as raízes são espirituais e é um problema ligado diretamente à nossa espiritualidade.
E nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, nas entrelinhas das Escrituras, e buscar ali a munição que nós precisamos para guerrear e para lutar contra essas investidas na nossa vida. Quantos estão comigo? Eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 1. É muito interessante que hoje já existem alguns estudos ligados à tecnologia, ao uso indiscriminado de celulares, às vezes até de internet, a questão do uso dos videogames, né? E que estão causando problemas seríssimos ligados à ansiedade por conta da necessidade do retorno imediato, né? Então você posta algo e você acompanha isso, e você viraliza isso, e você compartilha isso, e você fica escravo daquele post que você fez para saber quantas curtidas, quantas pessoas comentaram, quantos estão te seguindo. Isso vai gerando um apelo que é quase que instantâneo, né? E aí esse imediatismo te leva a ter esse tipo de problema. Hoje, cada vez mais cedo as crianças estão sendo encaminhadas para atendimento por psicólogos, inclusive para psicoterapeutas, inclusive para pedagogos, né? Ligados à psicologia, à psicopedagogia, porque as crianças estão com problema inclusive de aprendizagem, ou seja, elas não estão conseguindo absorver conteúdo, estão com problemas de comportamento nas escolas por conta da ansiedade. Aí os psicoterapeutas hoje têm recomendado coisas simples. Por exemplo, a mamãe vai fazer um bolo em casa, chama a criança, coloca a criança sentadinha ali do lado para ela observar como é que se faz um bolo, né? Geralmente hoje nem se compra, nem se faz mais bolo, se compra o bolo pronto, né? Mas as mães que ainda estão fazendo o bolo em casa, sentar com a criança, coloca a farinha, coloca o ovo, coloca o leite, bate os secos, bate os molhados, mistura tudo, vai para o forno, aí espera o bolo crescer. O que a criança está aprendendo com isso? Processo. A criança está aprendendo a aguardar, porque ela vai ter um pedaço daquele bolo delicioso que ela teve que se dedicar para fazer. Quantos me entendem? São coisas da vida que nós perdemos, são coisas do dia a dia que nós perdemos e nós precisamos recuperar. Coisas simples. Êxodo capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará na sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, da qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e eu lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca do qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la daria por herança. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Repita comigo: ânsia de espírito e dura servidão. Então aqui você percebe que o povo de Israel era ansioso, e Deus tinha feito promessas maravilhosas, promessas magníficas para realizar na vida desse povo.
Deus estava dizendo: eu vou tirar vocês da mão dos egípcios, eu vou livrar vocês dessa mentalidade faraônica, egípcia e escravagista, eu vou transportar vocês desse lugar onde vocês só fazem tijolos, comem sopa de cebola, onde vocês não têm valor, e eu vou colocá-los na terra que mana leite e mel. A promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac, a Jacó ainda permanece firme diante de vocês. Eu quero que vocês vivam a plenitude do meu propósito como meu povo, como minha herança. Deus liberou esse oráculo profético para o povo hebreu no Egito por meio de Moisés. Moisés chegou para o povo e disse: olha, Deus, o grande eu sou, o eterno, quer livrar a gente daqui. E ele diz que vai fazer de nós uma grande nação, e vai nos dar uma terra maravilhosa, deleitosa. E tudo isso que nós temos vivido, esse caos, essa crise, esse momento complicado, esse momento de escravidão, em que nós não temos mais nem dignidade, nós perdemos a nossa dignidade, tudo foi roubado de nós, isso tudo vai acabar, porque Deus vai mudar o nosso cativeiro, Deus vai reescrever o nosso nome, Deus vai nos dar uma nova história. E aí o povo ficou olhando para Moisés atônito, de braço cruzado, e não recebeu a palavra que Moisés havia liberado por conta da ansiedade que carregavam no coração. Você sabe o que isso significa? Nós estamos vivendo às vezes um problema, uma situação complicada na nossa vida, e Deus está bradando dos céus, da eternidade do seu trono, e falando ao nosso coração: eu vou libertar você, eu vou colocar você num outro padrão de vida, eu vou abrir as portas do céu para que você experimente o melhor dessa terra, eu quero que você venha viver a minha plenitude. Mas você está tão envolvido com o problema, você idolatra tanta circunstância contrária, a crise e o caos viraram o seu estilo de vida, que você não consegue ouvir a voz de Deus. A ansiedade, ela fecha os nossos ouvidos para ouvirmos a promessa do céu. A ansiedade, ela causa uma confusão. Você fica mais envolvido, mais preocupado com o problema, em resolver as suas circunstâncias, do que ouvir o céu que está trazendo uma solução para mudar aquela circunstância. Agora, quando a gente olha para a vida de Moisés, a gente vê 3 quadros ligados diretamente à ansiedade, porque a ansiedade tem níveis. Repita assim comigo: a ansiedade tem níveis. Então Moisés, ele era o grande libertador do povo hebreu, e ele já carregava dentro dele um potencial libertador, ou seja, ele era um libertador latente. Ele tinha dentro dele a possibilidade, a capacidade de se tornar um líder, um ícone naquela nação, e arrancar aquele povo ali ao comando de Deus para levá-los à terra prometida. Ele não sabia muito lidar com esses impulsos, porque era o próprio Espírito que havia impartido com o coração dele esse desejo de libertar. Ele era uma tipologia de um Cristo, alguém capaz de dar a sua própria vida para resgatar muitos, amém? Ele já tinha aquilo dentro dele. Mas quando ele olha para aquele hebreu sofrendo e apanhando nas mãos de um soldado egípcio, quando ele olha aquela situação, ele se desespera. Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa, porque isso não está certo. O meu povo está sofrendo, o povo de Deus está apanhando aqui, tem que fazer alguma coisa. E ele acaba metendo o pé pelas mãos, né? E ele acaba se antecipando a uma situação. Qual é o primeiro problema da ansiedade? Repita comigo: antecipação. Você começa a viver muito mais o desequilíbrio emocional de uma situação futura do que viver a situação presente. Então você fica fora de si para ter maturidade, autonomia, clareza, responsabilidade para resolver as situações do agora, porque você começa a colocar o seu coração lá na frente e começa a se preocupar com aquilo que ainda vai acontecer. Você antecipa uma situação que vai ocorrer ainda. Você começa a sofrer por antecipação. O segundo estágio, né? A preocupação. Repita comigo: preocupação. Ele acaba matando o soldado egípcio, acaba enterrando o camarada na areia. Ele foi visto fazendo esse delito, cometendo esse delito, e por conta disso ele corre e foge
com medo de ser descoberto. Então isso carrega o quê? Preocupação. O que o ansioso faz? Ele começa a fazer tudo que está na força do seu braço, no seu tempo, na sua capacidade, para dar jeito naquilo. E ele acaba enterrando cadáveres na areia. Ou seja, você acaba fazendo coisas erradas, você acaba metendo o pé pelas mãos, você acaba sendo afoito, antecipando as coisas, e a preocupação te pega, porque agora você já não tem mais um problema para resolver, porque você está antecipando o futuro, mas todos os problemas que você gerou por decorrência de estar ansioso com aquilo que iria acontecer. O terceiro ponto, medo. Repita comigo: medo. É o terceiro nível. Moisés, ele foge para o deserto com medo de ser pego como assassino por Faraó. Então, com medo de enfrentar Faraó, ele foge para salvar sua própria vida, sua própria pele. Então, o terceiro estágio e pior estágio da ansiedade é quando o medo te pega, porque daí o medo te paralisa. O medo, ele te impede de realizar as coisas. É quando a ansiedade é tão grande que você fica estático, você fica sem motivação, você perde a capacidade de inteligência, você perde a capacidade de raciocinar, você já não consegue ver o certo e o errado, o bom e o ruim, tudo acaba ficando confuso diante de você, porque você está tão ansioso, tão preocupado, sofrendo por tanta antecipação, que o medo acabou tomando conta do seu coração, e agora você já não sabe mais o que vai fazer. É aquelas pessoas que estão desesperadas na vida, sem saber um palmo diante do nariz, ou seja, elas estão desesperadas. Então a gente observa isso na vida de Moisés. Ele se antecipa matando o soldado, antecipando a libertação do povo. Você acha que Moisés, com um chamado lindo como libertador, se ele tivesse aguardado o tempo de Deus, as coisas não teriam acontecido de outra forma? Claro que teriam. Não precisava ele ter ido 40 anos lá para o deserto, se casado com Zípora, cuidado das criações do seu sogro Jetro, ter enfrentado aquela situação da sarça, ter voltado para enfrentar Faraó. Tudo aquilo aconteceu por conta de um ato impensado, ansioso, que fez com que toda a vida de Moisés se comprometesse. Por conta disso ele perde 40 anos do propósito. O que a ansiedade faz com a gente? Faz a gente perder o tempo de Deus, faz a gente não participar daquilo que Deus está promovendo, faz a gente ficar de fora da ação do céu na terra, faz a gente desconectar diretamente daquilo que Deus está propondo. É o que acontece com a gente. E eu gostaria que você abrisse comigo alguns textos bíblicos que falam sobre ansiedade e que eu gosto muito particularmente de meditar sobre eles. O primeiro deles é Mateus 6, versículo 19 e 20. Mateus 6, versículo 19 e 20. 6. A Bíblia diz assim, ó: não ajunteis os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Quem está falando isso, gente, aqui? É o próprio Cristo. São palavras de Jesus. Nós deveríamos dar muito mais atenção a isso, dar muito mais vazão a isso, porque são as palavras de Jesus. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí pula lá para Mateus 33 e 34, no 6 ainda, mas o versículo 33 e 34 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Olha que coisa interessante, aqui Jesus recomendando que a gente tire o nosso coração das preocupações da terra e coloque o nosso coração no lugar de descanso na eternidade.
Olha que coisa linda. Mas aqui Jesus fala de 4 blocos principais. Eu gostaria de desafiar você de amanhã no seu devocional, quando você acordar, que você tire o seu momento da leitura bíblica, lê-se o capítulo 6 inteiro de Mateus, porque vai falar muito forte ao seu coração esse sermão de Cristo falando sobre a nossa ansiedade. Mas ele fala sobre 4 coisas principais nesse texto que eu gostaria de salientar com vocês. Primeiro, essa ansiedade por ter, isso vem de um processo de insegurança financeira. As pessoas hoje estão perdendo o sono, perdendo a saúde, perdendo a família, porque elas têm uma neurose de ter. Elas estão esquecendo primeiramente de ser, elas não entendem que a reforma que Deus está buscando é uma reforma de essência, e elas não entendem que primeiramente, antes de ter, você precisa fazer, porque o trabalho sempre vem antes do sucesso. Então, se você quiser galgar lugares em Deus, você precisa se dedicar, e isso fala de processo. O problema é que nós queremos de forma imediatista, para ontem, os resultados e os frutos do nosso trabalho. A gente quer ver resultado financeiro para ontem. E sabe de uma coisa? As pessoas estão perdidas em relação ao ter. Elas querem e querem e querem, e aí entra numa coisa maluca, né? Porque elas acabam acabando com tudo que é de mais importante na vida, aquilo que é de essencial, para se dedicar a galgar os seus objetivos e as suas ambições cobiçosas do coração. Então nós precisamos pontuar se de alguma maneira nós não estamos sendo influenciados pelo espírito do Egito, porque esse povo de Israel, o povo hebreu, eles ainda tinham uma mentalidade escravagista, faraônica, egípcia, porque eles ainda pensavam como escravos, ou seja, a mentalidade deles estava presa, e eles tinham ânsia no espírito, e eles tinham uma mentalidade escrava. Isso impedia eles de descansar no Senhor. Eu não estou fazendo apologia a você ser preguiçoso. Eu não estou dizendo que você não precisa melhorar de vida. Eu não estou dizendo que você não pode ter objetivos na sua vida. Não, muito pelo contrário. Você precisa buscar de Deus qual é a vontade dele para a sua trajetória. Ou seja, você precisa ter propósito claro de vida. De onde é que você veio, para onde você vai, o que você faz aqui, o seu chamado, sua vocação, sua identidade. Deus precisa te dar autoridade, mas para isso você precisa saber por que você está aqui. Qual é o objetivo? Você vê, por exemplo, Jeremias recebendo uma palavra de Deus, e Jeremias ouve Deus dizer: olha, antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, eu já havia te estabelecido como profeta nas nações. Ou seja, Deus tem um plano, uma promessa com cada um de nós. Então o que nós precisamos fazer? Ser transportados desse lugar de deserto, desse lugar de escravidão, para a terra que mana leite e mel. Ou seja, quando o povo de Israel chegou ao comando de Josué na terra de Canaã, Deus disse: agora tudo vai ser diferente. Vocês vão ser proativos, visionários, realizadores. Vocês vão plantar para colher e vão comer do fruto do trabalho. Ou seja, eu vou dar capacidade para vocês serem frutíferos nessa terra. Amém? Deus quer que isso aconteça. Mas sabe o que está acontecendo? Aquela síndrome de que a grama do vizinho é melhor que a sua. Tudo começa com a insatisfação. A insatisfação gera no seu coração a cobiça, e a cobiça gera no seu coração a ambição, e a ambição gera no seu coração a obstinação, e você acaba negligenciando as coisas que são de primeira ordem na sua vida, sendo omisso com a sua família, com o seu casamento, com a vida dos seus filhos, para poder ter, e a sua dedicação é exclusiva em ter. Tem pessoas, aqui nesse mesmo texto, Jesus trata o dinheiro como Senhor, ele chama de mamon, porque são pessoas que são governadas pelas finanças. Elas não governam sobre o dinheiro, elas são governadas pelas finanças. Se tem dinheiro, vai tudo bem; se não tem dinheiro, vai tudo mal. Elas não aprenderam a viver como Paulo, sendo no pouco ou no muito, manterem-se estáveis espiritualmente. Tem pessoas que, quando as portas financeiras fecham, quando os problemas profissionais acontecem, elas já logo se distanciam de Deus. Mas porque a ansiedade toma conta do coração. O que vai ser amanhã? O que vai ser depois? Como é que eu vou pagar minha conta? E esse
esse medo, essa insegurança financeira leva a pessoa a virar escrava. E aí hoje nós estamos vivendo o quê? Um tempo de redes sociais. Aí você abre o Instagram, você vê a roupa que o outro está vestindo, o carro que o outro está andando, a casa que o outro comprou, as férias que o outro está tirando, como o outro está aproveitando a vida, e parece que a sua vida é super sem graça. Mas você esquece que muitas das coisas que acontecem na rede social são situações fake. Ali tudo é editado, as imagens passam por filtro. É uma vida que mostra só o melhor. Você não está olhando além da foto. Se você olhar além da foto, aquela pessoa também tem problema, aquela pessoa também tem perseguição, tem injustiça, tem calúnia, tem situação complicada na vida. A vida é igual para todo mundo. Só que você começa a olhar aquilo ali e dizer: meu Deus, que vidinha sem graça essa minha, como eu poderia ter o que o outro tem? E começa a se gerar no seu coração aquele desejo de ter mais, e isso faz com que você passe para o outro nível. Jesus fala aqui sobre a ganância: não ajunteis tesouros na terra, ou seja, não coloca o seu coração nas coisas que essa terra vai consumir. Isso fala de uma necessidade de acumulação. Repita assim comigo: acumulação. Queridos, nós reclamamos demais da vida, mas nós temos mais de um sapato para andar, nós temos mais de uma roupa para vestir, nós podemos escolher às vezes o que nós vamos comer naquele dia, se frango, se carne, se salada, se arroz, se macarrão, e nunca está contente, nunca está feliz, porque quando chega na mesa, sempre podia: como eu queria que tivesse aquilo hoje, e não tem. E a pessoa nunca está feliz com o que ela tem. Ela está sempre reclamando, sempre murmurando, sempre blasfemando, e isso vai gerando um quadro de ansiedade, de querer ter e de acumular. Nunca tão felizes com as coisas que tem. Se tem um sapato, quer dois. Se tem dois, quer um novo modelo. Se tem um novo modelo, quer uma cor diferente para combinar com a roupa nova. E assim fica, vai se gerando uma insatisfação no seu coração. E a gente vai entrando em lugares que nós não deveríamos. A outra coisa que aqui fala que quando você tem essa insegurança financeira e essa obstinação por ter, você se torna ganancioso e acumulativo, e você acaba estando debaixo dos governos da iniquidade. Ou seja, você está debaixo do espírito do Egito, você está debaixo do espírito do mundo que acumula riqueza, né? Você sabe que o Egito, as pirâmides eram sarcófagos, grandes túmulos, onde os faraós eram sepultados com todo o ouro que tinham acumulado durante uma vida inteira, para que, se acaso ressuscitassem, pudessem ressuscitar com poder. Então as pessoas, elas estão debaixo do espírito do Egito, e elas têm idolatria pelo ter. Elas estão debaixo de Mamon, né? E isso vai causando uma visão tenebrosa. Esse texto diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, porém se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Interessante que Jesus está falando sobre isso para falar de finanças. Se a maneira com que você enxerga a vida era uma maneira positiva e boa, o seu corpo andará em luz. Agora, se a sua visão for tenebrosa, for uma visão obscura, uma visão de trevas, uma visão reclamona, uma visão blasfema, uma visão, insatisfeita, você vai começar a gerar dentro do seu coração um quadro complicado de cegueira, porque todo o seu olhar vai ser trevas, e isso vai neutralizar a luz de Deus, onde você começa então a receber no seu corpo o resultado dessa ansiedade por ter e por ter e por ter, e por querer e por querer e por querer. Então não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então nós às vezes, nós de uma forma estratégica planejamos tudo com antecedência, mas esse planejamento com antecedência, ele deveria na verdade te organizar, não te escravizar. Ele deveria colocar a sua vida em disciplina, não prejudicar a sua vida. É para que você tenha mais tempo para se dedicar a você mesmo, não para que você fique escravo disso.
Então assim, não que a gente vá ter que viver de forma irresponsável. Então se é para amanhã, então amanhã eu vejo o que eu faço. Não, peraí, eu preciso de planejamento. Entretanto, eu não posso deixar que isso gere transtornos negativos para a minha vida. Quantos estão me acompanhando? Até tem uma frase que muitos livros de autoajuda, né? Esses livros de aeroportos que você compra, eles dizem hoje que é uma frase chamada Carpe Diem, né? Viva o momento, viva o momento. Só que isso para mim tem dois lados. O primeiro lado é que você pode interpretar isso de duas formas. A primeira é que viva circunstancialmente, sem medir as consequências. Ou seja, eu vou viver o momento, eu vou viver o hoje irresponsavelmente, eu vou fazer o que me dá na telha, dane-se o mundo, que se exploda o universo, eu vou primeiro pensar no meu umbigo, na minha vontade, eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. O que nós precisamos fazer é ter mais responsabilidade nas nossas atitudes. Eu não sei se você já fez isso, eu particularmente gosto muito de fazer. Quando a gente está num lago assim, pegar uma pedra e jogar, né? Você vai ver que aquela pedra, quando ela cair, ela vai gerar no meio do lago o quê? Ondulações. O que isso significa? Que toda a nossa atitude gera consequência. Isso demonstra que na nossa vida todas as nossas atitudes vão gerar alterações, vão alterar tanto a sua vida quanto a vida do outro. Então eu não posso ser responsável. Eu preciso viver cada instante, apreciando cada momento, no sentido de contemplação, porque eu não aprendi a usufruir da vida, eu não aprendi a desfrutar da vida. Às vezes a gente não consegue mais olhar para o cônjuge dentro do casamento e dizer eu te amo. Às vezes a gente não consegue mais botar um filho no colo e olho no olho ter uma conversa. Às vezes a gente não consegue mais ter uma refeição em família, sentados à mesa, conversando, um cuidando do coração do outro. Sabe o que tem acontecido? Muitos pais nos procuram com filhos adolescentes e dizem assim: meu Deus, eu estou com um estranho morando comigo dentro de casa, eu não reconheço mais esse filho que eu criei. Mas claro, a vida era tão corrida que a criança cresceu e os pais nem se deram conta. Agora realmente estão com estranho dentro de casa, porque viram muitas coisas, mas fizeram vistas grossas, porque estavam vivendo sempre no futuro. Você vê as pessoas no computador, você vê as pessoas no celular, você vê as pessoas na televisão, mas as pessoas não se relacionam mais, elas não desfrutam mais da vida, elas não aproveitam mais a existência, não celebram mais o outro, não honram mais o outro. E nós precisamos voltar a viver isso. Para construir bem o que eu estou dizendo, eu queria que você abrisse comigo em Filipenses, capítulo 4. Quantos estão recebendo essa palavra? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, repita comigo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei. E o Deus de paz, repita comigo, Deus de paz, será convosco. Amém? Esse é um texto lindo. E ele fica mais lindo ainda quando você descobre a informação de que quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. Como é que uma pessoa escreve, não estejais inquietos, se ele estava preso aguardando a sentença do imperador?
Ele não sabia quanto tempo ele ficaria preso, ele não sabia se dali ele ia para outro lugar, ele não sabia qual seria a sentença do imperador a respeito do cárcere, a respeito da prisão. Olha só, e ele diz: olha, vocês aí não fiquem inquietos. Como é que uma pessoa que está presa num cárcere aguardando uma sentença diz para os outros ficarem calmos e não ficarem ansiosos? Somente uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Somente uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Essa pessoa vai ter estabilidade emocional para ministrar algo nessa natureza. Então, quando as pessoas hoje, a gente vê muitos ministros, falarem: a ansiedade é o mal do século. Mentira! A ansiedade é o mal de milênios. Se a ansiedade já estava no povo hebreu lá no Egito, e se aqui na carta de Paulo aos Filipenses, quando a igreja começa a ser levantada, a igreja histórica começa a ser construída, ela começa a nascer, já existiam pessoas desordenadas emocionalmente, com problemas sérios de desvio de ansiedade. Então o problema não é desse século, o problema já é de muito tempo, porque ansiedade não é um problema da alma, ansiedade é um problema do espírito. Nós precisamos reconhecer que a ansiedade é um problema do espírito. E como é que se resolve o problema do espírito? O único meio: arrependimento. Como é isso? Eu preciso me arrepender de ser ansioso. Chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa pela minha ansiedade, porque eu vou à igreja, mas parece que eu só vou a um templo evangélico institucionalizado. Eu tenho uma carteirinha de membro de uma igreja, mas eu não te sirvo, porque se o Senhor fosse verdadeiro na minha vida, eu não era tão ansioso. Eu tive que pedir perdão para Deus por não confiar na provisão, por não conseguir descansar na sua presença. Então nós temos que entrar num lugar de arrependimento. E aí não dá para dizer que a ansiedade é o mal do século, porque essa carta aqui de Paulo, ela tem quase 2000 anos, e naquela época já tinha gente ansiosa. Então aqui diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Repita isso comigo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pode falar de novo? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você estuda a Bíblia do ponto de vista teológico, você vai ver que tem algumas coisas que são leis memoriais, leis fitossanitárias, leis instrutivas, leis de diversas frentes. Agora, quando você vê o apóstolo Paulo trazendo uma recomendação, em que na língua portuguesa ele está usando o imperativo, ou seja, ele está dando uma ordenança. Repita comigo: ordenança. E o que se faz diante de uma ordenança bíblica, gente? Obedece. Se está na Bíblia para eu não andar ansioso, eu tenho que entender que isso aqui é uma ordenança. Não está ligado a um mandamento legalista, mas está ligado a uma recomendação de vida. Então, se eu não vivo, eu estou transgredindo a vontade de Deus. Se um apóstolo que foi até o terceiro céu, munido do Espírito Santo, que estava preso aguardando um decreto do imperador, ele poderia estar ansioso, mas ele não está. Ele disse para mim: me aquietar, eu preciso ouvir isso com bons ouvidos. Eu preciso entender que isso é uma ordenança. Ou você vai viver como se Deus não existisse. Você vai ler a Bíblia e não vai colocar em prática. Você vai ler a Bíblia, porque aprender uma coisa bíblica não quer dizer que você vai colocar em prática. Aprender um mandamento bíblico não quer dizer que isso vai ser uma verdade na sua vida. Você vai ter que transformar isso numa verdade para a sua existência. Mas eu aprendo algumas coisas aqui, alguns fundamentos. O primeiro deles, a oração. O que ele diz aqui no texto? Ele diz assim: antes, não andeis inquietos por coisa alguma, ou seja, eu não ando preocupado. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Então eu tenho que fazer as minhas razões conhecidas diante do meu Deus.
Aqui fala sobre petições e ações de graça, ou seja, eu preciso pedir e preciso agradecer. Então aqui Deus já me dá a orientação de como eu posso diminuir o meu estado de ansiedade. Como é que eu fazia quando eu estava naquela crise de pânico? Eu orava em línguas. Como é que eu fazia quando eu estava tendo aquela crise de ansiedade? Eu ia para o joelho e eu dobrava o meu joelho e primeiro eu falava das minhas razões. Senhor, eu estou ansioso. Eu estou ansioso porque eu tenho que pagar uma conta. Eu estou ansioso porque a minha esposa está doente. Eu estou ansioso porque eu estou nessa condição e eu não posso trabalhar. Eu estou ansioso porque o meu filho está com problema na escola e eu não estou conseguindo ajudar. Eu estou ansioso porque eu estou com dificuldade na minha família. Você começa a colocar diante de Deus os seus pedidos. Você começa a colocar diante de Deus as razões pelas quais você está ansioso. Nós precisamos abrir o nosso coração e compartilhar com Deus as nossas dores, compartilhar com Ele as nossas cargas. Mas Ele já não sabe, mas o falar organiza o pensamento e alivia o coração. A Bíblia diz que eu também preciso agradecer. Então, antes de levantar dali, Senhor, muito obrigado, porque eu já sei que o Senhor é o Deus do ouro e da prata, o Senhor é o Deus da provisão, e eu não vivo mais com uma mentalidade mendiga, eu tenho uma mentalidade provedora, e eu quero te agradecer, porque eu sei que as portas serão abertas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Jeová Rafá, e o Senhor já visitou a minha esposa e a curou de forma sobrenatural. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o meu filho que está com um problema, ele será alcançado por ti, e o Senhor vai me ajudar a resolver essa questão. Senhor, eu quero te agradecer porque eu sei que mesmo não indo trabalhar, o Senhor está agindo comigo aqui em casa, porque o Senhor tem propósito para todas as coisas. O Senhor está trabalhando dentro de mim enquanto eu não vejo as coisas acontecerem. Então, Senhor, faz em mim segundo a tua vontade. Você tem que agradecer ao Senhor. A oração ajuda no momento da ansiedade, e a Bíblia diz que a paz de Deus guardará o seu coração. Então, no momento que você está pedindo e você está agradecendo, a paz de Deus, ela entra no seu coração e excede todo o entendimento. Sabe qual é exceder todo o entendimento? É quando aquela pessoa olha para você e diz assim: meu Deus, essa pessoa tem razão para estar se descabelando, ela tem razão para estar se desesperando, ela tem razão para bater com a cabeça na parede, mas ela não está fazendo nada disso. Ela está equilibrada, tem uma vida sensata. Por que ela não se desespera? Por que a ansiedade dela não ultrapassa seus limites? Porque excede todo o entendimento. A paz do Senhor entrou no seu coração e amorteceu todas essas coisas. A segunda coisa: ocupar o pensamento com aquilo que é justo, verdadeiro, santo, bom, ou seja, que provém de Deus. O que acontece com a gente? Ao invés de ocupar a nossa cabeça com as coisas boas, que vêm do Senhor, que vêm da eternidade, que vêm do céu, nós acabamos ocupando a nossa cabeça com coisas totalmente desastrosas. E vou dizer uma coisa para você: a gente quer pensar em coisa boa, mas chega às 6 horas da tarde, aqueles programas de televisão que só passa morte, estupro, assalto, sabe, roubo, morte, desgraça, está lá ligado na sua casa. Aí você depois assiste aqueles filmes que um corta a cabeça do outro, que um, abre a barriga do outro, e aquele sangue todo. Como é que você quer deixar de ser uma pessoa ansiosa se você ocupa a sua cabeça com essas coisas do mundo? Nós precisamos ocupar a nossa cabeça com as coisas que são do alto. Bota uma pregação lá, irmão. Bota uma ministração no seu celular, bota um louvor, sabe? Ocupa a sua cabeça com as coisas que são do alto, para desintoxicar a sua forma de pensar, para limpar a sua mente das coisas desse mundo, porque senão você vai estar debaixo do espírito desse século, você vai estar debaixo do domínio da potestade dos ares, você vai estar debaixo do espírito egípcio, porque a palavra de Deus precisa ser mais forte em nós para engolir esse mundo. Porque você começa a ver essas coisas de desastre, daqui a pouco você começa a sofrer por antecipação, sofrer por preocupação, e você acaba virando medroso. Você tem medo de sair na rua, você tem medo de ser assaltado, você tem medo de ser morto, você tem medo de tudo, você tem medo da vida.
Isso gera ansiedade, porque você está ocupando a sua mente e o seu coração com coisas desastrosas. Mídias sociais, aí você só está copiando as coisas que vê, né? Então, a roupa daquele, o carro do outro, as férias do outro, e é aquilo que eu falei. Rede social, gente, é intolerável você acreditar que o brasileiro usa em média 4 horas do seu dia em rede social. 4 horas do seu dia, meu irmão, dá para fazer muita coisa. Multiplica isso por 30, que são a quantidade de dias no mês. Multiplica isso por 12, que são os meses. Olha quanto tempo no ano você usa vendo videozinho de piada, de gatinho, de cachorrinho, que você poderia estar estudando, você poderia estar aprendendo uma coisa nova, você poderia estar tendo uma sensação de realização. Sabe por que muitas pessoas são ansiosas? Porque elas estão em crises existenciais. O que são crises existenciais? Elas não têm uma finalidade de vida, elas não têm um propósito. O tempo que elas poderiam estar usando para estudar, 4 horas, gente, é o tempo de um banco de uma faculdade, é um tempo de um banco de uma escola. Você está usando para ficar o quê? Zapeando, stalkeando nas redes sociais. Então, outra coisa, pensamentos pecaminosos que vão ocupando a nossa mente, que geram também incredulidade e vão dando fundamento para apostasia. Então, assim, tudo começa eu assistindo um vídeo de desgraça na televisão. Daqui a pouco você já está se imaginando na pele daquela pessoa que está sofrendo a desgraça. Daqui a pouco você já está sofrendo por antecipação, porque aquilo pode acontecer com você. Daqui a pouco você já está se preocupando, porque talvez, meu Deus, o meu filho está demorando a chegar. Meu Deus, o marido já era para estar em casa. Meu Deus, eu preciso sair ali na padaria, mas eu não posso sair do jeito que eu estou. Porque você começa a ficar paranoico em relação àquilo que você recebeu de informação. Isso vai gerando no seu coração o quê? Incredulidade. E essa incredulidade vai gerando fundamento para apostasia. E terceiro e último fundamento, repita comigo, terceiro, praticar. A Bíblia diz assim, olha só, vamos ler lá o último versículo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, aprender, receber, ouvir e ver, isso fazei, e Deus de paz estará convosco. Olha a diferença. Quando você ora e você pede a Deus e agradece, a paz de Deus entra em você. Agora, quando você pratica aquilo que Deus te falou na oração, quando você aprende, recebe, ouve, vê e faz, o Deus de paz está com você. É o próprio Deus que vem. Não é só a paz dele que te ocupa, é ele que está sobre a sua vida, te guardando, te protegendo e te livrando. Olha só que tremenda essa palavra de Filipenses. E aí diz aqui que é para a gente praticar. O que é praticar, gente? É viver a vida cristã. Repita assim comigo: eu preciso ser o reflexo de Cristo. Será que as pessoas que caminham com você, quando olham para a sua conduta, elas conseguem ver Jesus? Sereno, calmo, tranquilo. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis Shabat, descanso para as vossas almas. Mais do que a paz de Deus, o Deus de paz estará conosco. Então o tempo hoje que a gente tem gasto com outras coisas, vamos gastar para fazer a vontade de Deus. Vamos gastar para fazer as coisas de Deus. Outras coisas que podem gerar ansiedade, repita assim comigo, outras razões. Primeiro, traumas do passado que nunca foram trabalhados. Situações que você vivenciou na sua vida e você nunca abriu o coração para ninguém, nunca compartilhou. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que não confessa, jamais prosperará. Como é que eu quero ser livre da ansiedade se eu não confesso meus pecados? Então eu preciso ter uma vida de manutenção. Eu preciso ter pessoas que sejam moralmente equipadas e espiritualmente preparadas para ouvir aquilo que eu vivi. Ah, mas o que o pastor vai pensar de mim se ele soubesse que isso aconteceu? Meu irmão,
Não pense na reputação, pense no caráter, pense na sua dignidade. Pense que você está passando a sua vida a limpo, que você está se arrependendo e fazendo a confissão das obras mortas. É um dos fundamentos do livro de Hebreus capítulo 6. Nós precisamos ter esse hábito de resolver as nossas questões lá do passado, porque essas questões nunca foram trabalhadas. Por exemplo, um quadro de abuso sexual na infância. Eu nunca vou contar isso para ninguém. Você vive com esse segredo, gerenciando uma emoção adoecida. Sabe o que acontece com a criança no momento do abuso? Ela quer que aquele tempo passe rápido, para que aquele momento acabe o quanto antes, e isso faz com que ela desenvolva um padrão de ansiedade. Quando ela cresce, ela se torna uma pessoa descontrolada, ansiosa, e ela não sabe por quê. É porque ela está presa naquela idade lá de trás, quando ela foi molestada sexualmente, e nunca trabalhou isso, nunca confessou a sua culpa a ninguém. Outra coisa, problemas com paternidade. Isso também gera ansiedade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um dia desses aconteceu uma coisa muito interessante, pastor Orlando. Meu filho, nós tínhamos feito uma viagem missionária, e nós voltamos, e ele estava em semana de prova na escola. Então as provas se acumularam, ele teve que fazer as provas todas de uma vez só. E eu lembro que eu fiquei responsável por estudar inglês e português, e eram praticamente umas 14, 15 páginas, era muito conteúdo. Mas eu estudei com ele, e ele falou assim: pai, é muita coisa. Eu disse: não, mas você vai conseguir. E eu comecei a dar palavras de afirmação para ele. Eu disse: você vai conseguir, você vai tirar uma nota excelente na prova, vai ser tudo ótimo. E ele foi para a escola fazer a prova, e a professora então chegou para ele e falou assim: olha, Arthur, tem prova para fazer hoje de português, eu vou fazer com você, mas a de inglês, a prof vai te dar mais uma semana para você fazer semana que vem, porque é muito conteúdo para você fazer tudo num dia só. Ele olhou para a professora e falou assim: não, senhora, pode fazer hoje comigo, meu pai disse que eu estou preparado. Aí a professora disse: não, mas é muito conteúdo. Não, mas meu pai estudou comigo, eu estou pronto, pode fazer. E a professora fez a prova, e ele tirou 10 nas duas provas. Aí ele voltou para casa para estudar para a prova do outro dia. A prova do outro dia era de matemática. A gente sempre projeta nos nossos filhos as nossas dificuldades, né? Como eu sou péssimo em lógica, eu odeio matemática, detesto número. Então quem estuda matemática lá em casa é minha esposa. E aí ela sentou com meu filho para estudar, eram tantas folhas quanto. E aí eu pensando lá do quarto: meu Deus, português e inglês foi fácil, mas matemática vai ficar complicado. Aí a minha esposa foi lá no quarto, e eu falei assim: ô Josi, tu não acha assim que é muito conteúdo para ele? Porque assim, português e inglês ainda é fácil, mas matemática... Ele disse: não, ela já sabe tudo, eu fiz o simulado com ele, ele foi bem. Beleza. Aí no outro dia, acorda para ir para a escola, ele sempre pula da cama, põe um uniforme, já vai escovar o dente e tudo mais, mas ele não apareceu, não veio. Quando a gente olhou, ele estava chorando lá na cama. Aí a Josi perguntou para ele, a minha esposa: o que foi, Arthur? Ele disse: não, eu não vou para a escola hoje, não posso fazer essa prova. Por quê? Não, porque eu ouvi meu pai falar para você ontem no quarto que eu não estou preparado. Aí eu sentei com ele na cama e falei assim: filho, o pai quer te pedir perdão, porque o papai liberou essa palavra para você, mas o papai quer retirar essa palavra. Eu vou orar com você, a gente vai retirar essa palavra, porque a mamãe mostrou todo o material que você fez ontem, você gabaritou toda a prova, você acertou todo o simulado, você sabe fazer a prova, você vai fazer. Gente, eu tive que, para mudar esse quadro, ir conversando com ele de casa até na escola, dentro do carro, aconselhando o tempo inteiro. Mesmo assim ele foi. E aí ele chegou na prova e ele tirou nota 10 também. Mas por quê? Porque ouve a palavra do pai. Quando nós não temos esse referencial paterno, nós nos tornamos pessoas inseguras, nós crescemos com essa insegurança, e essa insegurança gera em nós o quadro de ansiedade. A quebra da lei do descanso, né, que nós já falamos aqui, quando nós precisamos aprender a mansidão que há no Senhor, e nós negligenciamos o momento do descanso, o momento do desfrute, o momento em que nós podemos aproveitar a nossa vida.
um comportamento viciante de querer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Nós perdemos a nossa mentalidade de processo. Sabe o que é isso? A gente não consegue mais saber que uma coisa vem depois da outra. É interessante que até José, quando a gente fala de processo, a gente lembra de José, né? Mas até José lá na prisão, ele foi ansioso, porque ele chamou o copeiro e disse: não esquece de mim, fala de mim lá, né? E como é que Deus tratou José? Simples, fazendo o copeiro esquecer dele. Quanto mais você fica ansioso, meu irmão, mais as coisas dão errado. Quanto mais preocupado você fica, mais atrasa o plano de Deus. Então Deus sabe como tratar. E a gente precisa desenvolver paciência. Repita comigo: paciência. Isso vai fazer com que a gente tenha uma mentalidade de processo. Amém? Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. E que você pusesse a mão sobre o seu coração. A Bíblia fala que do nosso coração procedem as saídas da vida. E você vai ter que ter coragem hoje de, diante do Senhor, assumir que você é um ansioso de carteirinha. Vai ter que ter coragem de dizer: Senhor, me perdoa, eu sou ansioso demais, eu sou afoito demais, eu preciso sair desse lugar, porque esse lugar está acabando comigo, está me deixando doente, está me deixando cansado, está me deixando desmotivado, eu estou acabando com as pessoas ao meu redor, eu estou me boicotando, eu estou atrapalhando a obra de Deus na minha vida, por conta das minhas preocupações, por conta das minhas ansiedades, por conta das minhas inquietudes. E você precisa calar a voz da sua alma, mas você precisa gerar um arrependimento no espírito, porque muitas vezes nós agimos como se Deus não existisse. E eu quero fazer um convite para você, você que entende que você foi tocado por essa palavra. Nós queremos orar pela sua vida. Você que tem coragem de dizer: eu sou ansioso, eu preciso de mudança, sai do seu lugar, vem aqui à frente, a gente quer orar com você.